Olá, boa noite para você que acompanha a Gazeta do Povo, seja pelo site, seja pelo aplicativo e aqui no nosso canal do YouTube. Está começando o Pensando Bem, o programa de debates que vai jogar a mesmice pela janela. Aqui, eu e o Guilherme Fiuza nos propomos a trazer um novo olhar sobre a hipocrisia progressista. Afinal, pensando bem, vale a pena continuar enfrentando os mesmos problemas com as mesmas críticas? É isso que a gente quer te levar a refletir. Mas antes de começar essa conversa, eu quero te convidar a assinar a Gazeta do Povo, um jornalismo independente que te entrega mais que o noticiário, te entrega ideias, novas abordagens, pensamentos fora da caixa e uma cobertura sobre o que acontece no mundo com um outro olhar. Vale lembrar que tudo que a Gazeta do Povo produz, este programa, inclusive, e todo o conteúdo do site, com notícias e colunas assinadas por um time de primeira linha, só é possível graças à nossa rede de assinantes. Tem link na descrição do vídeo aqui para você apoiar esse jornalismo de qualidade e que não brinca com a sua inteligência. Já deixa o seu like aqui no vídeo e vamos partir para o que interessa. Hoje o nosso tema do segundo programa é, afinal, quem lacra, lucra ou não lucra? O bordão é usado para se referir a empresas que trocam a busca pelos lucros pelo ativismo. E não é raro que essa troca acabe em prejuízo, tanto para a empresa como para seus acionistas. Mas o tema é bem mais complexo do que o bordão faz crer. É disso que vamos falar no Pensando Bem de hoje, com Guilherme Fiuza, meu companheiro de ideias, podcast O Papo É. Depois de um longo tempo aqui de ausência, está de volta com a gente. Fiuza, tudo bem? Salve, Jones Rossi, um grande prazer estar nessa parceria de novo com você. Eu que agradeço, Fiuza. Eu vou começar, para falar desse tema, fazendo uma pergunta, chamando de militância corporativa, essa lacração. Então, eu começo perguntando para você, quando a gente fala em quem lacra não lucra, eu, pelo menos, penso em empresas que tentam passar um sermão no público, uma coisa assim, de dar como um professor falando para o aluno o que é bom para ele e tal, como se a empresa tivesse esse papel. Então, essas empresas tentam passar um sermão na gente, empurrando conceitos que são populares em círculos acadêmicos, em ONGs, mas que não têm ressonância com o cidadão comum. Então, essas empresas elas acabam se desviando do seu objetivo principal, que é o lucro, e fazer bons produtos e conquistar mercado. Como que você vê essa militância corporativa, essa tentativa das empresas de passar um sermão nos seus clientes? Pois é, Jones, eu tenho a impressão de que isso virou um ativo de mercado mesmo, né? Mais do que uma propensão ideológica, filosófica, política, né? Isso virou claramente um ativo de mercado. Todo mundo tem uma lição de vida para dar. Seria ótimo se fossem realmente, né, grandes lições de vida. Mas aí surgiu esse bordão que eu acredito que seja uma reação a essa diretriz que eu não considero honesta. Porque é o seguinte, se você tem valores, se você é guiado, uma empresa, por exemplo, né, é guiada por valores de grandeza, digamos assim, seja social, seja humanitária, muito bom, é isso que todos nós queremos. Mas se você afeta uma grandeza, se você percebe que existe um campo, né, existe um mercado ávido por tiradas, né, e aí se cunhou esse novo termo, a lacração, né, quer dizer, que você lacrou, fechou, encerrou o assunto, né? Então, assim, se você substitui o que seria tomada de consciência, solidariedade, valores de fato imprescindíveis, por tiradas, por slogans, aí você não está sendo honesto. E, infelizmente, eu acho que esse era um modismo, né, Jonas? A gente falava sobre isso, né, alguns anos atrás. Esse modismo é chato, não sei o quê, ele é afetado, pretensioso, mas hoje a gente sabe que não é mais um modismo, hoje é um ativo de mercado, e mais do que isso, que a gente hoje resolveu delimitar a questão do quem lacra não lucra, né, para
avaliar se é isso mesmo. Né? Quem lacra não lucra mesmo, ou lucra muito, alguns lucram, outros não. É isso que a gente está trazendo aqui. Mas o que a gente percebe é que não só no meio empresarial, corporativo, não só nesse mercado, mas essa ideia de você afetar uma ética, e essa ética vai ficando específica. Eu falei, né, de lições de vida de Araque. Isso aí vai se especificando em supostas regras de comportamento, com o intuito óbvio que todos nós já conhecemos largamente, que é você procurar aquele que está infringindo e acabar com ele. Né? Ah lá, pisou na grama. Aquele ali pisou na grama, fotografa, enquadra e tira do jogo. Né? Então, aí voltando aí a nossa proposição, e aí eu te devolvendo a pergunta, né, Jones? A gente vê uma certa vontade da sociedade, uma parte da sociedade, de reagir a esse jogo que não é honesto, né? Esse jogo propagandístico, que já é mais do que um ativo de mercado, já é aí um instrumento de controle muito, muito primário, inclusive, né? Mas aí a gente tem que fazer aqui, olhar toda a fotografia, para também não ficar só reagindo a uma coisa que a gente não gosta. Né? Então, assim, quem lacra não lucra. Aí eu lembro do caso do jogador de vôlei Maurício, né, que fez aí uma postagem, você pode dizer melhor, que a sua memória é muito melhor que a minha, fez uma postagem aí sobre negócio de personagem não sei se era da Disney, mas assim, Do um desses personagens. Super-Homem, o Super-Homem, ele ia ser bissexual. Acho que o novo personagem, o Superboy, uma coisa assim, ia ser bissexual, e ele questionou a necessidade de fazer isso com esses ícones, né, dos quadrinhos, enfim, de histórias que normalmente são consumidas por crianças, né? Então, foi esse o motivo do grande cancelamento dele, pelo que eu me lembro aqui. Talvez não seja Exatamente. exatamente assim que eu tô, mas é por aí. Foi por aí mesmo. E aí eu te pergunto, né, Jones, assim, esse jogador, para começar, o técnico da seleção brasileira, Renan, já declarou de saída que ele não jogava mais na seleção. Uma declaração covarde, evidentemente, um linchamento sem processo, um julgamento sumário, obscurantista, na minha opinião. Né? E aí, na sequência, ou simultaneamente, duas empresas que patrocinavam o clube onde jogava o Maurício, se eu não me engano, o Minas Tênis, era isso? Era Minas, né? Clube de Minas, agora eu não lembro se era o Minas Tênis ou o Cruzeiro, um dos dois. Então, o que acontece? Dois patrocinadores dos principais do clube, onde jogava o Maurício, a Gerdau e a Fiat, de imediato, sumariamente, sem esperar nada, sem conversar com esse jogador de seleção brasileira, ela informa ali, foi o que foi noticiado, que não transigiria, né? Quer dizer, que o patrocínio não transigiria com aquele tipo de afirmação do jogador. Foi uma opinião, como você já descreveu aí, uma postagem. Né? E isso custou, então, o trabalho dele no clube dele. Ele foi expelido do clube por decisão dos patrocinadores, por pressão dos patrocinadores. Aí eu te pergunto, Jones Rossi, né? Quem lacra não lucra, mas a Gerdau e a Fiat, será que elas sofreram algum prejuízo com essa ação extrema que elas tiveram? Não, né? Quem vai fazer um boicote contra a Gerdau? Você imagina o pessoal que compra vergalhão de aço, né? Que eu acho que é um dos principais produtos da Gerdau, parando de comprar porque tem um boicote relacionado ao que o Maurício disse ou deixou de dizer? Não tem isso, né? A Fiat também, ninguém vai deixar de comprar um carro porque o fulano falou isso ou o fulano falou aquilo.
Isso é até um tema que eu acho que a gente deve abordar e a gente vai abordar aqui depois, que é essa questão de empresas que lacram e lucram. E também se o boicote é uma ferramenta eficaz para evitar essa lacração das empresas. Eu acho que tem por mais que as pessoas queiram acreditar no bordão quem lacra não lucra, eu acho que quem lacra lucra sim. Eu acho que a maioria das empresas hoje, elas têm as grandes empresas, né, as maiores empresas, elas têm um, um departamento de RH, um departamento de marketing que já é tomado por pessoas que vêm de uma formação voltada para esse tipo de lacração, né? Para a gente resumir bem isso. E elas gostam, essas empresas, todas essas empresas, elas têm esses departamentos voltados justamente para esse tipo de coisa. E é uma coisa muito covarde, por exemplo, no caso do Maurício, porque a gente está falando de uma coisa que não é crime, né? Então, ele não pode nem se defender na justiça, né? Não é nenhum caso assim, olha, ele cometeu um crime, ele vai provar que é inocente ou não é inocente. Então, ele simplesmente foi julgado sumariamente, sem direito à defesa, né? Como você falou, né? De uma maneira obscurantista, né? Uma coisa que não coaduna, né? Com o que a gente vive hoje em dia, onde tem Estado de Direito, as pessoas têm direito à defesa, elas são inocentes até que se prove o contrário. Ele não, né? É uma coisa assim, esses crimes, né, das redes sociais, de cancelamento, eles não são crimes. Então também a pessoa não consegue nem ser absolvida, porque não se trata de um crime. É um crime ali quase, digamos assim, religioso, né? Uma blasfêmia, uma coisa assim. Então não entra no direito civil, no direito penal. Então essa pessoa acaba caindo no limbo ali, né? Ela é cancelada e o cancelamento tem para aquela pessoa consequências graves, né? Perde o emprego, perde até, em alguns casos, a fonte, né, de subsistência. Eu, por exemplo, se fosse cancelado, ficasse um mês sem trabalhar, o mês seguinte eu até na rua pedindo, na Carlos Gomes, aqui em Curitiba, na praça, na principal ali, pedindo dinheiro. Enfim, mas eu acho que é uma boa oportunidade para a gente falar aqui, Fiuza, dessa questão do quem lacra lucra, né? Eu tenho a impressão que esse bordão, quem lacra não lucra, ajuda a tranquilizar uma parcela da população que fica indignada com essa militância corporativa. E olha alguns exemplos, né? Por exemplo, agora o filme da Disney, que saiu, que é um filme que abusa ali daquele feminismo interseccional, essas teorias que tem muita aderência na academia, mas não com o povão. Então eles pensam, não, tá certo, a Disney tá indo mal, então tá dando certo, quem lacra não lucra, mas eu vejo por aí muitas empresas, como você falou, né, a casa da Gerdau e da Fiat, que usam a lacração, continuam lucrando como nunca, né? Ou pelo menos, se estão tendo prejuízo, não é por causa da lacração, é por causa da administração, da gestão, outro problema. E muitas vezes a gente não presta atenção nisso. Você também vê dessa forma, Fiuza? Exato, exatamente, porque o que a gente quer trazer aqui é o seguinte: a gente espera que quem lacre não lucre, porque não é uma maneira honesta de lucrar. E pior, né, você está criando justamente um tipo de convivência social desumano. Desumano. Isso aí é um retrocesso civilizatório. Né? Não tem nenhum meio termo para isso. Né? Aqueles julgamentos sumários, a gente pensando aí, né? Vira quase que um cidadão radioativo, né? Para usar uma imagem bem dramática mesmo, de casos que a gente conhece terríveis da história, como o acidente nuclear em Chernobyl, e mesmo as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Né? Quem acompanhou essas histórias sabe que a pessoa, o indivíduo, né, que tivesse uma determinada carga de radiação, né, recebida por conta do acidente ou da bomba, tinha que ser isolado, porque se você tivesse contato, você também seria contaminado por aquela radiação letal. Então, é um paralelo dramático, mas absolutamente pertinente, permitam dizer, porque
é justamente você estigmatizar alguém ao ponto desse alguém não poder ter canais de sobrevivência, né? É uma coisa muito grave e por isso que a gente está, né, que a gente está tratando em tese aqui de uma questão, mas a gente está falando de um problema contemporâneo, né, imediato e urgente. Agora, de fato, muitas vezes pode dar errado, e é claro que a gente gosta, a gente só pode estimular a crítica, né? Então, o quem lacra não lucra pode ser assim uma expressão de um desejo mais do que uma constatação, né? Porque, como a gente está demonstrando aqui, muitas vezes pode lacrar e lucrar. Aliás, infelizmente, eu acho que se a gente fizesse um balanço, a maioria hoje, esse mercado é fortíssimo e a maioria ainda lucra muito. Mas existe essa vontade, né? Essa reação das pessoas que têm juízo, né? Das pessoas que não querem embarcar na demagogia, tem essa expectativa e até essa crítica, né, sendo exercida dessa maneira, como se fosse uma advertência, como se fosse um aviso. Olha, em determinadas situações, e para muita gente, esse negócio aí de você afetar uma bondadezinha, né, de você fazer uma propagandinha humanitária que não tem nada de humanitária, para se dar bem, para conseguir espaço, lucrar e ter poder, isso aí tem muita gente que está entendendo, está percebendo e está dizendo que não aceita. E aí entra, a gente pode falar aí mais adiante dessa questão dos boicotes, que digamos que talvez inevitável, né? Porque vem de um lado, é o que eu digo, é uma escalada obscura, porque vem de um lado essa não é nem uma doutrina, né? Essa prática violenta, diz, você falou alguma coisa, achamos não sei o que você disse no ano tal. Já é game over. Não é possível, né, que alguém possa achar esses tempos saudáveis. Só que é assim que é. Então, é claro que quanto mais você sai do que é civilização, mais você estimula o olho por olho, dente por dente. Que aí você está fora da ideia do direito. E aí, por outro lado, a gente vê, vou falar do boicote e tal, mas antes disso, diria o seguinte, por um lado tem a reação, o repúdio a essa lacração, né? A você explorar a demagogia dessa maneira que a gente está descrevendo aí. Por outro lado, existe um problema, que é o seguinte, o que acontece, voltando ao caso do Maurício, né? O que acontece, então, agora já decorrido um bom tempo aí desse triste acontecimento, o que acontece com ele? Ele virou político. Ele é um jogador de seleção brasileira, vou repetir, a seleção brasileira fecha as portas para esse homem, para esse atleta, para esse grande atleta, por conta de uma postagem dele. Olha onde é que nós estamos pisando. Patrocinadores, Gerdau e Fiat, operam para que esse atleta de ponta não possa mais atuar pelo seu clube. Olhem a gravidade. Aí, quer dizer, você disse, né, Jones, que se você perde o teu sustento, no mês seguinte você tá sem meios de sobrevivência, né? E a maioria das pessoas é assim, né? Você trabalha, ganha o seu dinheiro, paga o seu aluguel, paga a sua comida, etc., e seus impostos. Bom, o Maurício tinha dinheiro guardado, felizmente ele era e é um atleta muito bem sucedido, mas aí vem esse chamado, que aí é uma outra preocupação que eu tenho. Então, por causa disso, muitas pessoas em solidariedade e consternadas com essa agressão que ele sofre, o apoiam como um porta-voz, praticamente. E ele vira deputado. E é claro que eu não tenho nada contra se ele tem, né, ideias, se ele tem uma causa, e eu acho que só isso já é uma causa.
Mas, assim, você não acha, Jones, uma guinada também um pouco cruel, abrupta? Né? Quer dizer, então está lá um jogador, vou repetir pela terceira vez aqui, jogando em alto nível. Não é que ele já tivesse passado pela seleção, ele era jogador da seleção. Do dia para a noite, ele é obrigado a parar de jogar. A seleção fecha a porta para ele e o clube também. E ele vira deputado. Ele vira deputado porque, infelizmente, né, no andar da carruagem, tudo é uma aposta numa polarização, né? Como se isso fosse real, como se essas empresas que estão apostando firme na demagogia tivessem uma ideologia. Elas não têm uma ideologia, nem do lucro, porque isso aí hoje em dia é poder, é ascensão, é uma praga que tem, enfim, vários dividendos, tristes dividendos, né? Então, isso não é uma polarização política, isso é uma malandragem, e que empurra o contexto todo, a situação toda, para conflitos. Aí você fala assim, não, mas então, hoje em dia, o Maurício Souza, né, ex-jogador, eu acho que ele parou totalmente de jogar, ele é uma representação política antagônica a Gerdau ou a Fiat? Não é possível, não é real, não é real. É uma conduta violenta, né, por alguns agentes da sociedade que empurram outros agentes a também ter uma conduta, no caso dele, não com essa agressividade, mas a assumir ali uma espécie de uma trincheira, né? Então, tá bom, então é assim, então vocês foram brutos comigo, agora eu sou um político eleito e vou trombar contra isso. Então, assim, a pergunta para você, né, Jones? A reação também a essa malandragem aí, ela não está também descalibrada, né? Quer dizer, a gente não está indo para uma escalada que eu gostaria, quer dizer, se você perguntasse, pô, mas qual é a saída? Eu diria assim, bom, a saída é a tomada de consciência de todo mundo, né? E que é o serviço que a gente modestamente tenta prestar aqui, né? A saída é você não valorizar esse tipo de demagogia, né? Você perceber que é demagogia e apontar como demagogia. Mas o que o contexto está, para onde o contexto está empurrando é uma outra coisa. É aquela questão do conflito. Arruma uma briga, arruma um conflito, arruma uma treta, né? Já que a gente está falando dos termos da moda, né? A lacração, arruma uma treta, que a treta dá dividendos. Você não acha que está indo um pouco por essa linha? Eu acho que o Maurício, quando ele optou, né, por sair do esporte para a política, é uma coisa dele não ter tido apoio, né? Foram poucos os apoios que ele teve, né? Então ele pensou, já que bem que você falou, né, já que é uma disputa, uma questão de poder, talvez ele pensando, ele tenha pensado o seguinte: eu preciso de mais poder para enfrentar esse tipo de cancelamento, né? E um deputado tem foro privilegiado, tem todas aquelas coisas que a gente conhece. Mas o que me chama a atenção é a falta de apoio. Ele teve apoio de alguns colegas do clube, né, que não foram ouvidos, né, pela direção. E fica muito clara essa condenação sumária. Eu abri aqui, enquanto você estava falando, uma notícia para ver como que estava ele, né? E o título da manchete aqui, a manchete do UOL, uma matéria sobre ele é: Minas decide afastar Maurício após homofobia. Olha, homofobia hoje no Brasil é crime. E ele não cometeu o crime, porque o que ele fez foi questionar uma publicação, e ele não cometeu homofobia. Homofobia é algo grave, né? É considerado crime hoje no Brasil. Eu diria para o Maurício até, se ele chegar a ver isso daqui, processe quem falou que você foi homofóbico, né? Porque já que é crime e estão te imputando um crime, processe essas pessoas, né? Vai para a justiça, processe. Nem sei se hoje dá para você
acreditar tanto na justiça de que ela vai tomar uma decisão razoável, né, sobre esse caso, mas eu diria para processar. Outro problema, né, dele ter ido para o lado da política, como você vê, né, essa questão dele indo para o lado da política como uma reação talvez exagerada ali, mas eu vejo que é justamente fruto dessa falta de mobilização, né? Porque você tem ali uma Gerdau, uma Fiat, que são empresas gigantes, né, te cancelando, deixando você sem a tua subsistência. Então a pessoa, no caso o Maurício, né, talvez ele naquele momento ele tenha se sentido muito sozinho, que é uma coisa sozinha, você ser cancelado, porque nesse momento, quem quer estar perto, como você falou antes, né, fazendo um paralelo com Chernobyl, quem quer estar perto de uma pessoa que exala radiação, uma pessoa que está radioativa. Então, isso daí vai afastar todo mundo, e teve poucos corajosos, né? Teve os jogadores poucos jogadores aqui que apoiaram ele publicamente, do time dele, mas a maioria silenciou, e teve o caso, né, do técnico da seleção, que é uma hipocrisia tão flagrante, ele falar já de cara, não vou mais, ele não joga mais na seleção, porque o Maurício, ótimo atleta, mas se fosse o melhor atleta do mundo, que garantisse os títulos para a seleção, esse cara chega e entra, você acha que ele cancelaria? Ele falaria isso? Ele provavelmente botaria panos quentes, falaria, não, veja bem, vamos estudar melhor a situação, tal. Se fosse o Messi, né? Se ele fosse técnico de futebol e fosse o Messi que tivesse feito a postagem, ele jamais falaria isso, né? O Messi no auge, quem que falaria isso? O Michael Jordan, o Pelé, né? Então, isso daí embute uma hipocrisia tão flagrante nesse caso, né? Porque o Maurício, ótimo jogador, mas não é o melhor jogador da história do futebol. Se fosse ali o melhor jogador, o cara que garantisse os títulos, as vitórias, os pontos finais dos jogos, ele não falaria isso. Então, isso daí tem essa hipocrisia do técnico da seleção e dos colegas e das empresas. Nesse caso, não é única, né? É só a gente lembrar do caso que ficou famoso e ainda eles são um pouco lembrados de vez em quando, que é aquele grupo Sleep Giants, né? O grande trabalho deles é cancelar as pessoas. Vão cancelar empresas, cancelar as pessoas, tentaram cancelar o Constantino, deu certo em alguns lugares, né? Na Gazeta do Povo não deu certo, é bom lembrar, né? O Constantino ele foi demitido da Jovem Pan, a Gazeta não cedeu à chantagem, que é uma chantagem, né? Isso em inglês chama blackmail, né? A chantagem é uma coisa assim criminosa, né? Chantagem se você chantagear alguém, você vai preso. Então eles chantagearam, marcaram empresas, tentaram cancelar todo mundo. E eu vejo isso muito tem uma turma ali que tem tempo e procura, né, ganhar poder e todas as coisas que vêm junto do poder, que tem a ver com dinheiro e tem a ver com tudo isso. Então essas pessoas eles têm tempo para ficar cancelando. E o homem comum, né, o cidadão comum, o que ele faz? Ele acorda lá 5 da manhã para ir trabalhar, trabalha 8, 10, 12 horas por dia, ele volta para casa, ele não tem tempo de ficar se preocupando com quem foi cancelado ou não, ele não tem conta no Twitter para ficar olhando quem foi cancelado, ele não fica o tempo todo, né, ligado nesse tipo de coisa, igual uma patota, uma patota de, como você falou, né, de malandros, fica tentando usar isso para fazer crescer a própria influência, o próprio poder, enfim, esse pessoal tem tempo de sobra aí, como a gente falava, né? Falta uma enxada para carpir, tem tempo de sobra aí para fazer esse tipo de cancelamento. Então, você queria falar do cancelamento. Eu acho que é interessante a gente falar do boicote, cancelamento, eu acho que é interessante a gente passar para a seguinte questão, que uma coisa pouco discutida é como o SG, né? O SG, que é a sigla em inglês, né, para meio ambiente, social e governança, que é como essas empresas querem declarar ao mundo que elas são boazinhas, né, que elas se preocupam com o meio ambiente, que elas são sustentáveis, que elas não são corruptas, etc. e tal, que seria uma coisa teoricamente muito boa, funciona para essas grandes empresas se livrarem dos concorrentes e ampliarem a participação no mercado. Porque
departamentos de ESG custam caro. Empresas de pequeno e médio porte, elas teriam que se desdobrar, elas têm muito maior dificuldade para ter um departamento de ESG, porque eles custam caro, você precisa contratar muita gente. Então, no fim das contas, o que eu percebo que a grande malandragem por trás disso daí é o uso que as grandes empresas fazem do ESG, dessa lacração, para, no final das contas, lucrar mesmo. Porque elas tiram no mercado as menores. Se você lá é uma Amazon da vida, você tem, né, o departamento de ESG. Se você é um mercado que tem 3 filiais no Paraná inteiro, para você é mais difícil ter um ESG. Então, eles vão te tirar do mercado dessa forma. Você vê dessa forma uma grande malandragem de grandes capitalistas. A gente não é aqui socialista, nada disso, enfim. Eu só estou falando como o capitalismo também pode ser usado para esse tipo de coisa de forma malandra, viu? Então é bom ficar de olho. Então você acha que também funciona desse jeito, Fiuza? Foi até bom você falar no final do teu comentário sobre a questão do capitalismo, socialismo, não sei o quê, porque entra nessa seara de hipocrisia, né? Quer dizer, então a gente está diante de grandes corporações, a gente está diante de um jogo que é inserido no capitalismo, né? Não são empresas que estão fazendo uma doutrina igualitária parecida com a doutrina socialista ou algo assim, né? Elas estão se beneficiando das liberdades, né, de um mundo capitalista, que também, eu vou dizer, né, Jones, o capitalismo não é também uma doutrina, né? O capitalismo você pode descrever aí como se fosse uma doutrina, mas ele é a maneira que a humanidade encontrou para viver um sistema de trocas com liberdade e ponto. Tem o que trabalha, tem o que investe, não tem essa, né? Quer dizer, acho que o marxismo já está ultra superado, né, em termos de análise de como as pessoas vivem, né? E já temos aí exaustivas demonstrações de que quem não tenta artificialmente botar a sociedade num tubo de ensaio, dizer assim, aqui, tchan, 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 vai sair a igualdade, porque eu vou concentrar isso tudo, a representação num Estado virtuoso que manda em todo mundo. Todo mundo já entendeu o problema, né? Nada disso é projeto político, nada disso é projeto de uma outra maneira de convivência social. Isso tudo é malandragem de poder. Isso tudo é autoritarismo disfarçado, que sempre beneficia alguns. Então, esse capitalismo que a gente está falando, na verdade, é a liberdade, né? Viver em liberdade, trabalhar, ter emprego, empregar, investir, ter salário, etc. e tal. Esse é o basicão, né? Não é uma doutrina sofisticada. Agora, essas companhias, elas estão inseridas nesse mundo, lucrando com essa liberdade, e elas estão fingindo que elas se inscrevem numa outra doutrina, né? Que aí entra esses departamentos de marketing aí que você citou. Por exemplo, as questões ambientais, as questões humanitárias, etc. Ela começa a fingir que ela contém uma ética que ninguém mais contém. E aí, como você disse, isso aí serve para esmagar, isso aí serve para dizer, olha aqui, você não está fazendo essa firula que eu estou fazendo. E o nosso espectador é um bom entendedor e ele sabe que eu não estou chamando preocupação trabalhista, ambiental, humanitária em geral de firula, evidentemente. Estou chamando de firula aquela afetação de uma virtude. Por exemplo, os bancos, né? Hoje em dia, todos os grandes bancos no Brasil, eles são, para usar o termo aí que está sendo usado, são lacradores, né? As propagandas dos bancos, elas são uma demagogia em cima da outra. Em vez de puxar, quer dizer, a atividade deles não tem nada a ver com isso, né? No geral, quer dizer, vamos ser um banco, né, que oferece, portanto, aí o banco
é o guardião do dinheiro, né? É o operador do dinheiro e ponto final. Vamos parecer que a gente é uma revolução social, né? Então, criam, né, entram em todas essas questões sexuais, ambientais, raciais, e ficam com esses departamentos, como você bem disse, custam muito caro, inventando historinhas, que seria maravilhoso se fossem edificantes, né? Se fossem, né, se trouxessem com a devida inteligência, honestidade e sutileza, eu ouso dizer, uma boa mensagem inclusiva, de harmonia, nada disso. Fazem lacração, né, que é o termo que está usando, fazem demagogia o tempo inteiro, de uma maneira caricata, criando divisões. Criando divisões. Porque se você coloca, por exemplo, né, as pessoas diante de uma impressão de que antes do espírito delas, da alma delas, da virtude delas, dos problemas delas, está a raça, a cor, ou a escolha sexual, ou o que seja, você está segregando, você está compartimentando a sociedade em supostos grupos, e é justamente o contrário. É justamente o contrário. Né? Quer dizer, o que você tem de virtuoso, ou o que você tem, ou as suas dificuldades, o seu sofrimento, que podem gerar aí a solidariedade, que podem gerar as formas de comiseração, né? É isso que vai te caracterizar. E é claro que sim, né, que as minorias realmente oprimidas, elas têm que ser valorizadas, têm que ser protegidas, mas não dessa forma caricata. Então, o que eu vejo, Jones, é assim, e aí, voltando só um pouquinho para a questão do esporte, que eu sei que é uma área que você domina, a gente falava do Maurício, jogador de vôlei, né? Então, essas diretrizes, que são muito estranhas também, porque é uma avidez para você criar códigos muito específicos, assim, não, ó, tratando o esporte, por exemplo, hoje em dia as programações esportivas, elas estão coalhadas dessas liçõezinhas de vida, mequetrefes, mequetrefe. Pô, se você me der uma lição de vida que vale a pena, eu vou te agradecer para sempre, mas não vem me dar uma tirada esperta, fingindo que você se preocupa, né, com as grandes questões existenciais. Então, o que acontece? Para eu dar um exemplo bem concreto aqui, o futebol feminino. E aí até eu queria te ouvir, porque eu sei que você conhece futebol como poucos jornalistas. Né? Futebol feminino é muito desenvolvido nos Estados Unidos, começou a se desenvolver no Brasil, e isso é muito legal. Muito legal. Eu gosto de jogar futebol, né? Enfim, como hobby, e eu cheguei a jogar com meninas que jogavam impressionantemente bem, ao nível de jogar com os homens, porque é claro que tem a diferença de força. Isso não foi abolido, né? Mas a ponto de apagar essas diferenças, de tanta ali habilidade e condicionamento e tal. Então, é muito legal uma expansão. Agora, vamos lá. Como é que você vende isso? Como é que você apresenta isso como um produto? O que nós vimos, né, na Copa do Mundo Feminino foi uma coisa vergonhosa, que, na minha opinião, e queria saber a sua, atrapalha o desenvolvimento do futebol feminino, porque a competição foi vendida o tempo inteiro quase como que uma revolta, uma reação a essas pessoas horríveis que odeiam as mulheres jogando futebol, né? que não cumprem a sua obrigação de assistir o futebol feminino. Eu não tenho obrigação nenhuma de assistir o futebol feminino, eu assisto se eu quiser. E o mercado é assim, você assiste se você quiser. Se você quiser começar a ver para se interessar, você pode assistir um jogo ou outro. Não, ainda não gostei. O outro, gostei, porque... Tarará.
Ou seja, Jones, não deixaram, a minha impressão é essa, não estão deixando a modalidade se desenvolver normalmente e ganhar o seu espaço no mercado, se antecipando como uma patrulha. A Copa do Mundo Feminino foi vendida no meio de uma patrulha. Você, sua pessoa machista, misógina, horrível, desumana, né? que não quer, entendeu? Assim, aquela coisa assim. Ou seja, a pergunta para você, como é que você viu essa questão do futebol feminino com outras diversas iniciativas, precisar criar um inimigo imaginário para se impor meio na marra, né? Porque aí a imposição fica meio na marra. É aquela assim, o quê? Você não gosta de futebol feminino? Vai para o paredão. Imediatamente vai para o paredão. Por quê? Porque você é machista? Não, porque eu não gostei do que eu vi. Porque é diferente do masculino que eu estou acostumado. Qualquer justificativa que cada um queira dar. Como é que você viu isso? Bem, eu não sei se eu conto muito, porque eu sou daqueles tão fanáticos por futebol que eu assisto tudo. O que estiver passando, eu assisto. Se estiver passando a Série D, eu assisto. Se estiver passando futebol da Indonésia, eu assisto. Outro dia eu me peguei assistindo a segunda divisão da Inglaterra, que é um pouquinho melhor e estava gostando, viu? E o futebol feminino, quando tem, tá passando na televisão e não tem outra coisa para assistir, eu assisto. É uma pergunta cheia de casca de banana essa, né? Essa que você fez. Mas indo ao cerne da questão, foi bem isso, né? Eu vi a cobertura e a cobertura teve esse tom, não só a cobertura da Copa do Mundo, quando eles chamam o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, eles dão esse tom, né, de, olha, se você não gosta de futebol feminino, você é misógino, você não gosta de mulher e todo esse tipo de coisa, né? Não gosta de mulher no sentido de não gostar da convivência e tudo isso. Então, o futebol feminino, ele tem um grande caminho, né? Inclusive já teve jogos transmitidos na Globo, na Bandeirantes, que tiveram boa audiência. Teve lá o Corinthians disputando a final do Campeonato Paulista, final do Libertadores, com 40 mil pessoas no estádio. Então, as pessoas gostam de futebol, as pessoas têm ligação com o clube, elas querem ver o clube delas ganharem, né? Então, se o Corinthians estiver disputando lá contra o Palmeiras uma final e for no futebol feminino, elas vão assistir. Aqui em Curitiba, teve uma punição pro Atlético e só mulheres puderam entrar no estádio. Então, as mulheres também se interessam, né? E o estádio lotou, deu 38 mil pessoas que foram ao estádio, só mulheres assistiam o jogo do Atlético Paranaense, as minhas sobrinhas que são atleticanas, eu criei muito bem elas, então elas são, elas são atleticanas, então elas foram no estádio com a mãe delas, com a minha irmã, e adoraram, curtiram, quando podem elas vão comigo também. Então as mulheres gostam de futebol, os homens gostam de futebol, as mulheres gostam de assistir o futebol masculino. Não sei, não perguntei para tantas mulheres se elas também gostam de assistir o futebol feminino, mas tenho certeza que tem uma boa parcela que gosta, mas eu acho que não se coloque esse tipo de coisa, e aí eu acho que é o cerne da nossa discussão, tudo isso é empurrar a goela abaixo um valor que as pessoas não estão rejeitando, né? Quem que rejeita, né, por exemplo, o meio ambiente? Ah, não, a gente tem que transformar a Amazônia num asfalto, né? A gente precisa acabar com a Mata Atlântica. Não, a gente tem que deixar mesmo sem árvores nas encostas para ter erosão mesmo. Ninguém vai defender esse tipo de coisa, porque o bom senso dita que a gente... E todas as pessoas que eu conheço gostam de passar tempo na natureza, em ambientes bonitos, enfim. Mas, sabe, esse tipo de coisa que eles tentam empurrar a goela abaixo, achando que as pessoas... E colocam as pessoas contra a parede. Eu vejo, inclusive, em círculos perto de mim, assim, quando outro dia eu estava depois do futebol, eu também gosto de jogar um futebolzinho no final de semana, como você, Fios. Depois do futebol, eu estava assistindo Manchester City e Aston Villa feminino, que era a única coisa que estava passando
lá quando a gente estava tomando a nossa cervejinha, depois do futebol lá, e estava passando, a gente estava comentando. E eu vi que a reação dos outros que estavam na mesa comigo, a primeira reação foi de rejeição. E não foi porque eles são misóginos, são machistas, são chauvinistas, nada disso. É porque houve uma tentativa tão grande de colocar, empurrar a goela abaixo, que é natural, se alguém chegar para você, olha, pega esse caviar aqui, goela abaixo, a pessoa vai, a primeira reação, calma, eu não sei se eu quero, né? Então, a mesma reação está sendo colocada. Não importa se o produto seja bom, se o produto seja ruim, se o produto é mais ou menos, qual que é a história do futebol feminino, que eu nem acho que é ruim, eu acho que é legal assistir futebol feminino. É futebol, no final das contas, né? Mas é a tentativa de você colocar isso goela abaixo das pessoas, que é o que acontece, né? Com o SG, que as propagandas colocam lá, nós temos que viver em paz, nós temos que acabar com isso, temos que acabar com todos os... é como se você chegasse, começasse todo dia na propaganda, e aí você que é a favor do câncer, por que você... Quem que é a favor do câncer? Ninguém é a favor do câncer. Gente, parem com isso, de tentar empurrar narrativas falsas, né? Que são narrativas que as pessoas têm, que esses departamentos, essas propagandas, que inclusive fazendo uma digressão aqui, gerou um fenômeno engraçado na televisão, pelo menos na televisão aberta, que ainda tem propaganda, né? As pessoas assistem muito streaming, que não tem propaganda, mas na televisão aberta está assistindo lá, e a propaganda não fala mais do produto, Fiuza. A propaganda é qualquer coisa, uma historinha bonita ali, né? É a Fernanda Montenegro, né? Falando da vida dela, fazendo a propaganda do banco, porque é óbvio, né? O Itaú tem um tamanho tão grande que essas empresas, elas não precisam mais nem anunciar o próprio produto, né? A Coca-Cola, se bobear, nem fala mais do refrigerante na propaganda, porque é tão grande que elas colocam lá uma narrativa qualquer lá, de beleza, de bons sentimentos e tal, e isso está valendo. É isso que as empresas fazem hoje em dia. Então eu aproveito aqui mais uma vez para falar do SG, que talvez é essa principal maneira, né, que encontraram em algumas pessoas interessadas, porque algumas pessoas estavam interessadas em promover esse tipo de coisa, né, o SG nas empresas. E as empresas, malandramente, elas não iam aceitar isso se fosse se fosse prejudicial totalmente para elas. Então, tem aquela malandragem também de botar as menores, escantear as menores. Então, foi uma maneira de colocar esse tipo... Você falou que não é uma ideologia, mas quando eu digo que é ideologia, eu não estou falando nem de capitalismo ou socialismo, é uma ideologia que as pessoas têm ali de fazer valer o pensamento delas, né? O que elas acham que é certo para as outras pessoas. E esse, para mim, é um grande mal da atualidade, de você achar que você deve impor o que você acha que é certo para as outras pessoas, né? Como é o caso aí do futebol feminino, tentaram fazer isso durante a Copa do Mundo e em outros eventos. Então, essa ferramenta que, teoricamente, foi criada com princípios nobres, né? Como a gente sempre é bom destacar, né? Que esses princípios nobres normalmente são deturpados. Então, essa ferramenta foi deturpada para transformar grandes companhias em propagadoras de ideologias ou de pensamentos, de ideias que não teriam espaço, geralmente, no ambiente de negócio. Você acha que existe um remédio hoje para isso? Pois é, eu estava te ouvindo falar e pensando o seguinte, né? Esse exemplo que nós tratamos agora do futebol feminino, muito mal vendido, muito mal vendido, né? Os principais aí promotores das principais competições atrapalhando a ascensão do futebol feminino, porque é isso aí, comprando briga, né? Uma maneira hostil de você apresentar um produto não pode ser boa. E eu fico pensando, Jones, se a gente estivesse lá num conselho, gestor, né, de um desses canais aí que atuou dessa forma, né? É claro que não deu certo. Aí a questão a gente já falou, né? Quem lacra, lucra, muitas vezes, a gente já falou de alguns casos, e eu acho que nesse caso eu tenho quase que certeza que quem lacrou não lucrou, ou pelo menos como poderia ter lucrado, forçou uma barra, criou uma embalagem antipática e isso não deu certo. Agora, aí a sua questão específica, né? E a revisão disso? Como é que se faz? Então a gente está lá tomando a decisão, olha, gente, essa embalagem aqui, ela é mercadologicamente
pouco inteligente, porque ela repele, ela não agrega, ela repele. O que a gente faz? Como é que a gente corrige esse rumo? E aí que eu tento responder a sua proposição, dizendo o seguinte: talvez tenham ido longe demais já. Então, assim, hoje, no esporte, né, que eu acho que isso fica muito gritante no esporte, porque se você está falando né, de uma área, de um noticiário, você pode ainda, noticiário geral, jornalismo, entra política, entra conjuntura, você ainda pode achar que ali é uma linha editorial. Mas você pegar o esporte, que é justamente o momento das mentes se liberarem, né, enfim, dos deveres, das dificuldades do cotidiano, e entrarem naquela brincadeira. Claro, o esporte é profissional, é competitivo, é um negócio, não sei o quê, mas para quem consome, é o momento do lazer, da brincadeira. Não é possível você entrar nesse momento de relaxamento com o cara te dando uma liçãozinha de vida e te chamando de um monte de coisa. Porque subliminarmente é isso aí. Você liga ali, o cara já está te chamando de um monte de coisa. Pô, só ligou agora a televisão, pô? Estou te esperando há horas aqui. Qual é? Você não quer prestigiar as nossas guerreiras? Uma coisa horrorosa, de mau gosto, estúpida, etc. Então, o que faz? Como é que corrige esse rumo? Eu fico pensando, já está tão impregnado, porque aí é isso, hoje em dia a cobertura esportiva é isso. A gente percebe até, e eu já percebi, alguns ali comentaristas de futebol, tal, que não entram por essa área, ou seja, que são honestos, não quer aproveitar aquele espaço ali para fingir que ele tem uma grandeza que você não tem. Não mete essa, companheiro. Não mete essa. Você está falando de futebol. Se acontecer algum caso, às vezes acontece, né, infelizmente, de, enfim, uma agressão, de racismo, de preconceitos em geral, você vai tratar. Mas isso virou pauta obrigatória e permanente. Então, o tempo inteiro lacrando, né? Como se diz, isso é muito chato. Aí eu pergunto, aí você vende mal um produto, de uma maneira hostil. Como é que você faz a revisão se as suas diretrizes ali para os seus apresentadores, funcionários, comentaristas e tal, elas já estão inteiramente impregnadas disso aí, né? Já estão ali quase que torcendo, e aí tem as escolhas, né? Tem aí o jogador tal, que de repente é associado ao político tal, o cara já fica ali, né, de prontidão para ver, no que passar esse aqui, eu vou dar um jeitinho de ir para cima dele, porque ele tem como se o Maurício do vôlei tivesse continuado jogando, e aí você vai numa transmissão, o Maurício erra, e aí você dá um jeitinho de cutucar o cara por alguma coisa que ele postou na rede social. Então, assim, e aí te devolvendo a bola, né? Literalmente. Como é que o gestor corrige esse rumo? Está todo mundo ali já perseguindo isso. E, assim, a lacra não lucra, mas... E aí me permite já te provocar indo para uma outra área, né? Quer dizer, então, isso foi o case do futebol feminino. Não lucrou ou não lucrou como poderia, e aí seria o caso de uma revisão. Mas não tem aí, Jones, já uma diretriz não só de surfar na demagogia, como de formar um público aderente à demagogia. E aí faço um rápido paralelo que a gente já está chegando aí na nossa reta final. É um produto como Rock in Rio, por exemplo. É rock, é música, não sei o quê. Eventualmente a música é associada a movimentos políticos. Eventualmente. Mas você transformar aquilo numa boutique de revolução, que é o que o Rock in Rio virou, né? Um evento importante, importantíssimo, que bom que ele existe e tal. Mas ele caiu nesse sotaque de cabeça. E aí eu penso,
hoje em dia, ele já forma um público, porque se não tiver uma suposta causa, né? Se não tiver um inimigo ali de prontidão, como é o machista que detesta o futebol feminino, né? O Rock in Rio, o cara tem que ir lá contra alguma coisa. Se ele, né, se tiver uma causa, se tiver um acontecimento importante e tem um artista que fez um discurso oportuno, maravilhoso. Mas não é isso, né? Não é isso, é uma boutique. Então, assim, a pergunta para você: já não passaram de surfar na demagogia para estar formando um público que espera essa demagogia? Então, Fiuza, você pode perceber que não houve o lucro, né, ali para o futebol feminino a partir do momento que tentaram empurrar isso de forma tão explícita que causaram a rejeição de muita gente que poderia estar assistindo de boa aquele evento, aquela coisa. O público poderia ser até maior, né? Se fosse promovido como é promovido o futebol masculino. As rivalidades, o jogo, o espetáculo, a competição, tudo aquilo que nos atrai quando a gente quer ver o futebol, né? Então, houve ali, vamos dizer assim, não houve lucro nessa parte. Mas, para as pessoas envolvidas nisso daí, houve um lucro muito grande. Porque essas pessoas, elas tiveram um ganho na imagem delas muito grande. Porque hoje, o que funciona para o jornalista? O jornalista é aquele que se posiciona nas redes sociais a favor de X valores, que são os valores da maioria. Né? Eu vi jornalista ontem, essa semana, no 8 de janeiro, falando Viva Xandão. Né? Então, esse jornalista, ele está ganhando para si mesmo um ganho muito... Ele está ganhando imagem, está ganhando repercussão, e ele está ficando naquela coisa que eu gosto de falar, que tá no quentinho, tá gostosinho ali junto com os amiguinhos, todo mundo concorda, todo mundo tem a mesma ideia, todo mundo se cumprimenta, se chama para os programas, né? Vai lá para o Roda Viva, junto com a Vera Magalhães, aparece lá, ganha um carguinho no governo, vai lá para a EBC ganhando 35 mil reais por mês, ou que nem ontem o amigo da Janja, que saiu na coluna do Lauro Jardim, que vai ganhar 18 mil reais na EBC, enfim, tem tudo isso que vai, que causa, dinheiro, é poder, né? Essas pessoas saem lucrando. E eu fico pensando, como que a gente faz para, né, boicotar isso daí? Né? Uma pergunta que para mim é uma das principais nesse caso. Funciona o boicote nesse caso? Porque tem corporações, você pega uma Apple, né, que produz o iPhone, que tem computadores e tudo, ela hoje vale 6 tri, não é bi, é tri. Ela vale 6 trilhões. 6 trilhões. É uma empresa, 6 trilhões é o PIB do Brasil. É o PIB do Brasil. Então, essa empresa é do tamanho aí de uma das maiores economias do mundo, a Apple. Vamos boicotar a Apple, vou parar de comprar iPhone. Quantas pessoas vão parar de comprar iPhone, Fiuza? Quantas pessoas? Eu não compro iPhone porque eu não tenho dinheiro para comprar iPhone. Agora, quem tem dinheiro, você acha que está se importando com isso? A pessoa quer ali, é um símbolo de status, ou o computador, ou consome a Apple TV, consome lá um dos milhares de produtos, patentes que a Apple produz todo ano. Está em coisas que você nem consegue enxergar. Como que você boicota uma Intel, né, que produz processador de computador? Vamos supor que a Intel não está nessa, mas vamos supor que a Intel começasse a fazer propaganda lacradora, querer submeter goela abaixo dos seus consumidores, dos seus clientes, toda essa papagaiada aí. Como que você boicota a Intel? Ela está no processador, não vou comprar o computador com processador Intel, eu não vou comprar a empresa X que produz um negócio que você nem vê que ela produz, né? Que está lá no... Então, eu acho que o boicote, apesar de ser uma boa ferramenta que acontece, funciona em alguns casos específicos, eu não acho que ela seja capaz de abalar esses leviatãs de empresas tão grandes, a Amazon, Apple, Nestlé. Né? Como que você vai boicotar uma Unilever, né, que produz? Você nem sabe quais são os produtos que a Unilever produz no total. Né? É uma empresa que tem tantos tentáculos, né? Faz
Tanto tipo, se você deixa de comprar um sabonete, eu vi que nem o outro dia um sujeito apareceu falando que ele não vai mais comprar Sadia ou Perdigão, alguma coisa assim, por alguma propaganda, alguma coisa que eles fizeram. E ele falou, não, eu não vou mais comprar Sadia, agora eu compro Perdigão. E os dois são da mesma empresa, né? Então ele nem sabia que eram da mesma empresa e eu vi muita gente tirando sarro dele na rede social, ele com o objetivo lá dele nobre, né, de boicotar porque não compartilhava dos valores dele, mas ele não sabia. E isso é comum, se você, eu não vou comprar o sabonete X porque eu vou comprar o sabonete Y, é bem capaz do sabonete Y ser produzido pela mesma empresa. Então, como você avalia a ferramenta do boicote, Fiuza? Eu acho que, como decisão pessoal, está valendo, né? Assim, muitas vezes por razões variadas que não necessariamente essas de uma empresa que está surfando numa determinada demagogia que você não quer, mas por outros motivos, por outras condutas, você fala, eu não compro mais esse produto que eu até gosto de consumir, porque eu não concordo com o que faz essa empresa. Isso aí é a escola antiga, né? Que era saudável, né? Que é a liberdade de escolha e regras de mercado. Eu não gosto do linchamento, eu não gosto das ações em bando, apesar de reconhecer que, num certo nível, essa guerrilha ela foi plantada, né? Depois de um certo tempo em que muitas forças atuam dessa maneira, estigmatizando, jogando as feras, né? Enfim, uma pessoa conhecida publicamente ou não, essa doutrina de perseguição, que é o que a gente vive, e parênteses, e é aí que eu acho que entra a resposta. As pessoas estão gostando disso. Pelo menos um bom contingente está gostando disso. Está gostando desse poder de aderir a um linchamento. É inevitável, é triste, mas é inevitável essa constatação. Senão não haveria esse combustível todo. Eu acho que daí que pega talvez o início de uma reação que nós aqui, modestamente, no Pensando Bem, estamos convidando você para pensar bem, não que a gente pense melhor do que qualquer um, mas todo mundo pode ter esse momento, né? Deixa eu pensar bem nisso aqui, melhor do que eu mesmo estava pensando antes, né? Deixa eu refletir sobre isso. Então, a gente está tentando dar essa contribuição aqui. A partir do momento em que a única possibilidade de deter ou de dissuadir uma força que é bruta, se faz de ética, mas é bruta, é desumana, quando a única forma passa a ser a reação em mesma intensidade, no sentido contrário, algo está errado. E essa escalada não vai resultar num bom caminho, porque alguém vai prevalecer e vai ter sempre alguém, digamos, massacrando, atropelando, oprimindo. Você pode estar num vetor mais, né, mais forte em determinado momento, mas depois você pode estar num mais vulnerável. Então, a impressão, como é que sai dessa armadilha? Né? Voltando à imagem do Rock in Rio. Você fala, não, porque os caras... a tomada de posição é contra o político tal, a favor do político tal. E tem tomadas de posição assim vergonhosas, né? Vergonhosas. São os revolucionários de playground mesmo, né? Assim, aquela coisa muito ignorante ou cínica, um dos dois, não tem outro, de adesões indefensáveis, né? Mas tem também, como sempre, e acima de tudo, a criação do inimigo perfeito. Então, eu me lembro, no Rock in Rio, se eu não me engano, acho que 2017 ou 18, acho que 17, que o grande inimigo era o Temer, o Michel Temer, muita gente nem lembra mais.
Mas, assim, o cão chupando manga, né? Esse inimigo perfeito que te faz se sentir um revolucionário de fanfarra, né? E que você, dando uma frasezinha qualquer contra ele, você está dentro, era o Temer, né? Que era ali um presidente tampão, mas sobre o qual, e aqui isso aqui não é um juízo sobre político nenhum, é só mostrando a diferença entre a expressividade daquele presidente brasileiro tampão na história do Brasil, teve lá o seu momento, o seu lugar, mas eu lembro do Roger Waters, né? Um artista importantíssimo, ex-integrante do Pink Floyd, lançando um disco e encartando lá na versão brasileira uma referência ao Temer. Você olha, Jones, hoje em dia para isso, né, com o tempo passado, já mudaram os inimigos, né? Você olha e vê a vergonha que isso é, o vexame que isso é. Um artista dessa dimensão tentando criar um alvo perfeito do mal, ele é o bem, e fazendo, na verdade, um proselitismo, uma demagogia ignorante, sem nenhuma preocupação com o que se passa no país, com o que exatamente está em jogo, né? O que faz bem para as pessoas. Então, assim, qual seria a tentativa de contribuição? Olha, não vamos nos filiar a uma corrente, porque a vida não é assim. Né? A vida normal não é assim. Se você quer ser político, quer ser deputado, quer ser ou, né, um professor militante, você adere a uma filosofia, a uma doutrina ou a um partido. Mas a vida real não é assim como ela tem sido vivida em grande parte das sociedades. Não, eu sou da ala tal, eu sou do grupo tal, do lado tal, tem dois lados. A vida não é assim, não. E eu ouso dizer que o veneno está aí. Porque a partir do momento em que você abre mão da sua singularidade, da potência do seu discernimento, da sua opinião, do seu bom gosto, você fala, não, eu sou de não sei o quê, eu sou de não sei o que lá, já é projetado em você imediatamente uma cartilha inteira de coisas que você pode gostar ou não gostar. Ou seja, você empobrece a conversa, o suposto debate, e você se diminui. Então, está aqui a modesta proposta aqui do Pensando Bem, né? A saída para isso é voltar às opiniões singulares. Você fala assim, não, mas é só uma pessoa que está falando. Não, mas é só uma pessoa que, se ela preza e respeita a sua própria independência, sem adesões aí automáticas, ela, amanhã, essa posição ela vai ter muita força, né? A singularidade, a originalidade, a força do indivíduo tem sido subestimada, mas ela é muito grande. Uma coisa boa de ficar velho, né, Fiuza, é que a gente viu muita coisa. A gente viu fora FHC, viu o Alckmin ser pintado de fascista quando era governador de São Paulo, viu fora Temer, né? Fora Collor, né? Lá o princípio que era o fora Collor tinha realmente um valor ali, né? De querer o Collor fora. Agora, teve o fora FHC, né? O homem que junto com uma equipe brilhante, acabou com a inflação, a hiperinflação no Brasil. Teve, né, o Alckmin sendo pintado de fascista, com charges, enfim, tudo aquilo, e hoje é o vice do Lula. Né? Então, a gente consegue olhar para trás e ver toda essa hipocrisia que rolou e se repetia ano após ano, governo após governo, ciclo após ciclo. Né? E uma coisa que você falou, né, que é essa divisão besta que se faz. Antigamente, a gente sentava num bar para conversar com alguém, fazia amigos, sempre procurando o que a gente tem em comum, né? Hoje parece que as pessoas estão interessadas em procurar o que as divide, o que as afasta, né? E a gente constrói uma sociedade cada vez mais doente, onde não existe confiança entre as pessoas, em que as pessoas elas se odeiam de antemão, né? Antes de se conhecerem, elas já estão se odiando.
Então, nas redes sociais entram lá para linchar as outras pessoas, para odiar as outras pessoas. Lembra muito aquela coisa do 1984, do George Orwell, os 2 minutos de ódio, né? As pessoas iam lá todo dia para odiar alguém e tinha um alvo lá específico. Então, hoje é esse fulano, amanhã é o tal fulano. Sempre tem alguém que merece ser odiado, que não reza conforme a cartilha. Bem, então a gente fica com essa proposta sua de que as pessoas pensem bem e pensem pela própria cabeça, né? Não sigam cartilhas prontas, não sigam slogans, não sigam aí nenhum determinado lado, não comprem tudo, né? Não comprem o pacote completo. Né? Se você achar uma coisa legal aqui, tá, beleza, compre isso aqui. Se você achar lá, também pega aquilo lá e monte seu próprio kit aí de pensamento. Bem, com isso chegamos ao fim de mais um Pensando Bem, com Guilherme Fiuza, que está aqui de volta com a gente. Muito bom ter você de volta, Fiuza. Satisfação demais te rever você. Espero que o pessoal compre também a nossa ideia aqui de nos acompanhar toda semana. Obrigado, telespectador, pela audiência. Esperamos que vocês tenham gostado do programa. Para ter mais acesso a conteúdos como esse, assine a Gazeta do Povo, www.gazetadopovo.com.br/assinatura. Então você entra lá, vai achar com certeza uma oferta que caiba no seu bolso, tem várias ofertas diferentes lá. Então, dito isto, eu me despeço de você, Fiuza, dos nossos telespectadores e até semana que vem. Obrigado, Jones. Prazer muito grande estar com você. Você citou a mesa de bar e eu quero aproveitar a sugestão e dizer, de certa maneira, nós estamos aqui numa mesa de bar, né, com essa liberdade e esse prazer que traz uma mesa de bar, e fazer uma revelação. Eu já estive numa mesa de bar com o Jones Rossi e estarei mais uma vez. Um abraço a todos. Um abração.